Graça e paz, meu irmão, preparado aí para a nossa aula do curso Lidere, e hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo. Não que os outros não sejam, mas sempre estamos numa melhoria. Tema discipulado, que tem a ver exatamente com falar dessa base da nossa missão, do nosso chamado. E antes de iniciar essa aula, vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro para que esse momento seja um momento de aprendizado, de iluminação do Teu Espírito em nossas vidas, que o Senhor venha mesmo falar conosco, que nos alinhar, Deus, para que possamos fazer a Tua obra, não como nós achamos, mas como o Senhor quer, como deve ser feito, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Falar sobre discipulado é falar de algo que é essencial no contexto da nossa vida cristã. E discipulado tem a ver com essa missão que nós temos de não só seguir Jesus, mas também de ensinar outros nessa caminhada, para que eles possam também aprender e ensinar. Aprender e ensinar. O Evangelho e a vida cristã fala exatamente dessa via de mão dupla, onde nós estamos em constante crescimento e nós também estamos em constante ensinamento na pregação do Evangelho. O próprio Jesus, ele chamou ao discipulado, chamou homens ao discipulado para que eles o seguissem e para que eles também fizessem parte de uma vivência diferenciada sobre isso daí. Talvez hoje uma das obras aí cinematográficas que mais ilustram isso e nos dão clareza é a série The Chosen, que mostra esse lado tão importante do discipulado de Jesus. Só que nós precisamos de lembrar, meus irmãos, que isso não foi um chamado para aquela época e acabou. E agora, beleza, os discípulos de Jesus fizeram o necessário ali e agora tudo bem, não. Esse chamado continua, o chamado do Senhor, para que nós fôssemos os seus discípulos, mas para que também nós fizéssemos outros discípulos, isso é para hoje. E nós não queremos aqui simplesmente que isso seja um curso, ou que quando nós falemos de discipulado, você pense em algo formal, mas o discipulado tem a ver como um estilo de vida, algo que nós praticamos em todo o tempo. E hoje, o nosso objetivo é exatamente compreender o que é o discipulado de forma bíblica e também no contexto da CCT, a nossa igreja, que é uma igreja em células, como isso vai implicar nas nossas ações. Primeiro, eu quero falar sobre o propósito do discipulado e vou fazer uso do texto de Mateus 28, do 19 ao 20, que com certeza você já conhece, quando a palavra diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como eu disse, meus irmãos, esse texto fala de um chamado para sermos e fazermos discípulos para hoje. Esse chamado ainda continua para mim e para você. E a conotação desse texto é exatamente de uma continuidade, de uma constância, como se esse vão e façam discípulos, ele também pudesse ser traduzido como um vão indo e fazendo discípulos. Para nós, vamos vivendo e fazendo discípulos dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos contextos de lazer, e onde nós estivermos, nós iremos fazer discípulos para Jesus. Esse propósito do discipulado tem a ver não como um programa, não como uma reunião. Eu me lembro bem, há alguns anos atrás, eu já era líder de célula, e há alguns anos atrás, eu estou falando de muitos anos atrás, viu, meu irmão? Eu estou falando de pelo menos, talvez aí uns 18 a 20 anos atrás. Então, um bom tempinho. Eu lembro que eu era líder de célula, eu tinha a minha reunião de célula semanalmente e tinha também a reunião do discipulado. E a reunião do discipulado, ela era uma reunião formal. Eu reunia ali aquela roda e dava um estudo bíblico mais denso, né? Diferente da célula, não tinha aquele momento de lanche, de descontração ali, tão relacional, era algo mais
técnico mesmo. E apesar que isso tinha assim, uma validade, eu entendo hoje que não tinha a efetividade que um discipulado como estilo de vida ele tem e ele deve ser. Discipulado tem muito a ver com convivência. Não tem como ter discipulado se nós não convivermos com aquelas pessoas. É naquele encontro na rua, aquele cumprimento caloroso que é mais de um que e aí, tudo bem? É também uma conversa, um avançar com maior intimidade, com proximidade, com intencionalidade de fazer aquela pessoa uma pessoa próxima de você. E nós percebemos que Jesus fez claramente isso, entrando na casa dos seus discípulos, pegando em situações ali, e muitas vezes profundas e íntimas, e tocando, e trabalhando, e ensinando, e convivendo, e fazendo coisas juntos e resultando nos homens que não só impactaram aquela época, mas como impactaram tudo que veio depois deles e chegou em nós. Ou seja, quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando dessa vivência que gera resultados, que gera proximidade com Deus. Então, quando nós convivemos, nós temos a oportunidade de entrar em assuntos íntimos, em tratar pecados, em fortalecer áreas que estão em debilidade, em gerar uma intimidade, uma confiança que ela não é gerada apenas com a reunião de célula ou com um culto semanal. O chamado para mim e para você, querido, é que nós possamos amar e auxiliar essas vidas de modo que elas sintam a confiança para nos procurar, para em momentos de necessidade delas, seja em qual área for, elas possam sim ligar, elas possam mandar uma mensagem, nós possamos marcar de tomar um café juntos e de trazer ali esse momento tão diferencial. A importância do discipulado, ela não tem a ver simplesmente com firmar pessoas na célula ou na igreja, mas tem a ver também com gerar maturidade espiritual, porque todas essas pessoas que chegam, elas chegam aí precisando sim de viver todo esse processo até que elas tenham Cristo como a sua referência, até que elas possam alcançar em Jesus a perfeita varonilidade, a estatura de varão perfeito. O propósito do discipulado é gerar crescimento e maturidade espiritual. E na igreja em células, como é ou o que é de diferente no contexto da igreja em células? E a célula é um ambiente de crescimento e de edificação. A célula é fundamental para trazer essa pessoa, dando oportunidade dela ter um alimento semanal, um alimento sólido, dela poder participar, ter um comprometimento, mas também dela poder servir. E na célula nós temos diversas formas para essa pessoa servir, quer seja dando um estudo, quer seja levando um lanche, uma dinâmica, um louvor, convidando alguém, buscando alguém, orando, ajudando em algum tipo de organização. Então, quando nós fazemos isso, nós geramos o ambiente, mas nós também geramos a referência. E eu te falo, líder de célula, você é uma referência para o desenvolvimento e maturidade espiritual dos seus liderados e dos seus discípulos, que nós podemos dizer assim. É claro que os discípulos não são nossos. Nós queremos fazer discípulos de Jesus. Mas quando eu te jogo essa responsabilidade, os seus discípulos são pessoas que Jesus te confiou para que você ajudasse no processo delas se tornarem discípulas de Jesus. E é por isso que eu falo, a nossa responsabilidade é muito grande, queridos. Nós somos referência. E eu pergunto, como que está o seu caráter? Como que estão as suas práticas? Como está a sua vivência para que os seus discípulos olhem para você como alguém em que elas podem se inspirar, se espelhar? E é claro que aqui eu não estou falando que a sua vida precisa ser perfeita, ok? Mas eu estou falando que ela pode ser um referencial de Deus. E ela deve ser um referencial de Deus. É por isso, querido, que quando nós desafiamos para que você tenha uma vida de santidade,
mas para que você exceda a santidade, que você tire da sua vida o que é escândalo, o que pode prejudicar no desenvolvimento dessas outras pessoas. Quando a gente fala de andar a milha extra, pastor, beber não é pecado, realmente não é pecado, querido, mas eu te desafio a andar a milha extra e talvez abrir mão disso que pode levar outras pessoas a pecar ou a se escandalizar. Tem ambientes que você frequenta que realmente não são pecado, mas que geram uma imagem, ou são ambientes onde pessoas que estão começando ou fracas na fé, se elas te acompanharem, elas vão cair, elas não vão entender o processo. Percebe o tamanho da nossa responsabilidade, o tamanho que você, líder, como um instrumento de Deus, para poder impactar essas vidas, o quão importante isso é. A palavra fala em 2 Timóteo 2:2, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. O processo de multiplicação, ele tem a ver exatamente com isso. Ele tem exatamente a ver com também esse processo onde o discipulado acontece, onde isso é repassado e essa reação em cadeia santa e divina, ela acontece. Como é bom ver aqueles células que têm se multiplicado e as pessoas têm entendido isso e passado adiante e colocado e falado, incentivado, e as células, bum, se enchem novamente. E multiplica e bum, se enche novamente. Minha célula multiplicou no meio do ano passado e a célula que eu multipliquei já agora em fevereiro multiplicou novamente, antes de mim, que vou multiplicar provavelmente só em junho de novo. Então olha só, o quanto que isso me alegra, querido, é ver que esse discipulado ele tem acontecido, ele tem feito a diferença, ele tem alcançado novas vidas e é isso que importa. Não estou te falando aqui, queridos, de discipulado simplesmente com a conotação para enchermos igreja, enchermos células, mas se a nossa igreja está cheia, se as nossas células estão cheias, é porque mais pessoas estão ouvindo o Evangelho, mais pessoas estão se comprometendo com Cristo, mais pessoas estão sendo salvas. E é sobre isso. É para isso que nós estamos aqui. E eu quero, já num contexto final, falar dos princípios fundamentais para o discipulado. Isso não pode faltar. Primeiro, que na verdade é um reforço do que eu já estou falando, que é o relacionamento de proximidade. As pessoas aprendem muito mais pela vivência, pelo exemplo, do que pelo que você fala. Talvez a sua maior preocupação seja dar um estudo de célula fenomenal, mas o que as pessoas precisam é de exemplo e de convivência. Dê o estudo de célula fenomenal, mas, muito mais do que isso, conviva, dedique e invista. Investe não dá, né, meus irmãos? Invista a sua vida nesse propósito. Eu achei tão interessante recentemente conversando com um membro da CCT, um irmão que está firme em célula, e a célula dele ia multiplicar. Eu falei, e aí, como que tá sobre a multiplicação? E aí? E ele, não, estou com expectativa grande, muito feliz, mas minha célula, eu estou feliz que eu vou ficar com o meu líder X, e foi uma pessoa que fez extremamente diferença na minha vida, que me ajudou tanto, que me acompanha. Como eu fiquei feliz em ouvir isso, querido. É uma pessoa que eu conheço as limitações, é uma pessoa que eu conheço as suas dificuldades, mas vejo o seu esforço na liderança, a sua busca a Deus, e essa dedicação dela tem sido fundamental na vida de outras pessoas. Nós também precisamos de falar que a oração e o estudo da palavra e comunhão, eles são fundamentais nesse processo. Nada que nós fazemos é baseado no nosso achismo, nas nossas experiências pessoais. Nós precisamos de estar sempre pautados na palavra de Deus, regados e imergidos em oração, na unção do Espírito. Não faça nada por achismo, faça por aquilo que você sabe que está na palavra de Deus. A nossa missão
como discípulo é de servir a igreja, servir na nossa célula, servir na nossa casa, servir na nossa sociedade. Mas a nossa missão também é evangelizar, aproveitando cada oportunidade para ser boca de Deus aonde nós estivermos. E com esse processo acontecendo, discipular, fazer discípulos de Jesus, que tem a ver com o nosso principal chamado. Entenda a importância do discipulado, de exercer discipulado e que você possa se comprometer a caminhar com o Senhor, a ser cada vez mais comprometido com essa causa, com o Evangelho, com a missão e o chamado de Jesus para a sua vida. E eu quero orar, declarando sobre a sua vida que você é um fazedor de discípulos de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse aprendizado. Eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos que aqui assistem, que buscam esse alinhamento, esse crescimento, que eles têm, sim, Deus, buscado no lugar correto, Senhor. A Tua palavra é esse lugar correto. Eu declaro que eles são fazedores de discípulos de Jesus. Pessoas que dedicam a sua vida para a transformação, para o investimento de recursos, de tempo, de vida, no intuito, Deus, de transformar outras pessoas no Teu propósito. Eu abençoo a vida de cada um deles, que o Senhor possa, Deus, ampará-los, ajudá-los, fortalecê-los, para que possamos juntos, Deus, cumprir o Teu ID. É para isso que nós estamos aqui. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e até a próxima.